Sigo aqui agora com quem? Para onde? Débora Oliveira, ela é quem vem conversar comigo sobre dinheiro. Tem sempre muito na nossa conta, né? É que tem um jeito mais chique de falar, né? Economia. É dinheiro, gente, que é negócio que a gente fica trabalhando para ter. O Banco Mundial... Quem é o Banco Mundial? Débora vai explicar para a gente. Aumentou a previsão de crescimento para o PIB do Brasil no ano que vem. A expectativa para o país é bem diferente do resto da América Latina, não é, Débora? Exatamente isso. Só esclarecendo já aqui aquelas que eu vou explicar para vocês, né? O Banco Mundial, gente, é uma agência independente, especializada, inclusive, em vários sistemas de Nações Unidas. Eles sempre fazem balanços, relatórios e avaliam ali dão diretrizes e encaminhamento também sobre as economias do mundo inteiro. Então, o que eles dizem é importante sempre. É importantíssimo. E nesse caso, olhando aqui para a América Latina e também para o Caribe, essa região que eles sempre avaliam ali como, né, um bloco, o que acontece? Eles fazem essa trajetória, eles, na verdade, eles fazem esse reajuste aí na previsão do PIB, diminui, na verdade, essa é a bem verdade, por alguns fatores. Um deles, concorrência, depois educação, uma falta de diversificação nessa questão das grandes empresas. Eu vou explicar melhor para vocês. Primeiro, acompanhe na sua tela, só para vocês entenderem melhor o que representa exatamente essa previsão. A América Latina, que antes eles tinham expectativa de crescimento do PIB de 2,3%, agora está em 1,6%. A expectativa desse PIB, uma redução até significativa. E aí, para o Brasil, antes eles esperavam um crescimento só de 1,4%. Revisaram para 1,7%. Eu já vou caminhando aqui de volta. Dessa vez eu não convidei vocês, eu fui deselegante. Me convida que eu vou. Na próxima eu convido. O que acontece? A questão da concorrência é o seguinte, mesmo com leis de concorrência, que a gente sabe que existem em todos os mercados, eles consideram que nessa região elas são aplicadas de maneira muito branda. E isso faz com que grandes empresas tenham maior domínio dos mercados, geralmente influenciando políticas governamentais, restringindo um pouco a questão de qualidade de emprego, qualidade de salário, mas essas empresas, elas também enfrentam dificuldades com a educação, quando falta estrutura de educação e aí entram as políticas públicas e aí falta mão de obra qualificada. Então, tudo isso impacta em infraestrutura, impacta em qualidade de emprego, impacta em crescimento econômico. O Brasil já vai melhor na fita, principalmente na gestão econômica, desinflação, que é o que a gente vem acompanhado, a questão da taxa Selic também tem um bom andamento aqui no Brasil e isso pesou positivamente para o Banco Mundial. Tá aí, então, essa revisão e a Débora contando pra gente. Vamos falar aqui sobre as vendas no varejo? Vamos lá. Que cresceram 1% em fevereiro. Quando fala 1%, parece, nossa senhora, mas calma, temos que ver qual é a referência. Ô, Débora, isso surpreende? Esse resultado surpreende? Surpreende, sim, Elisa, porque, na verdade, era esperado uma queda de 1%. Então, já que não caiu 1%, subiu 1%. Melhorou. E eu vou mostrar pra vocês o que foi que subiu tanto. Agora sim, vocês vêm comigo aqui pra tela pra poder a gente entender. Eu sempre sinto vontade de ir atrás da Débora, sabe assim? Ela fala, vem comigo, ela fala assim, tá bom, vamos. Então hoje eu vou responder o meu desejo. Não vou nem te lembrar, minha querida. Vou nem te dizer qual foi a piadinha que eu lembrei aqui que você fala de atrás. Vamos lá, olha só. Fevereiro subiu 1% aqui esse varejo. Por quê? Artigos farmacêuticos foi aqui uma das atividades que mais subiram, quase 10% de alta aqui. Caramba. Nesse setor de artigos farmacêuticos, inclusive medicamentos, equipamentos relacionados a isso. Uso pessoal e doméstico também subiu bastante, 4,8%. Livros e papelaria, 3,2%. Nesse mês de janeiro, fevereiro, é comum a gente ter aquela demanda de compra de material escolar, isso tem aqui uma explicação. Móveis e eletrodomésticos também subiram bastante, de 1,2%. Quem subiu ali um pouco menos? Escritório de informática e vestuário, gravem bem isso. Vestuário a gente só teve uma alta de 0,3%, mais na frente eu vou dizer o porquê. As brusinhas? É importante. As brusinhas, a gente vai falar já sobre isso. Teve alta de 0,3%. Mas aí, no geral, é o segundo mês consecutivo, Elisa, que a gente tem uma alta no varejo, ou seja, e aí a gente vai uma atrasinha da outra aqui, ó. É o segundo mês consecutivo, é um recorde, inclusive, que a gente tem agora aqui, histórico. Isso mostra que a gente está com atividade realmente econômica bastante movimentada, é o poder de compra maior da população que movimenta o varejo. Isso pode impactar, inclusive, no PIB, crescimento aí econômico do país. Isso pode ser reforçado pelo nosso comércio. Eu já sei que música tu lembrou, no fim eu falo aqui. Ó, falando em vendas, ela falou assim, já vou explicar esse negócio das brusinhas e tudo mais. Os estados podem elevar o imposto cobrado nas compras internacionais, como aquelas que são feitas em sites como AliExpress, aquela Shein, que a gente falava Shine, e Shopee.
é uma demanda das varejistas aqui no Brasil? Exatamente isso. Vocês perceberam que as vendas ali foi uma das atividades que menos subiram. Subiu um pouquinho, mas muito pouco. E eles têm alegado muito isso. Existe uma concorrência desleal, segundo as varejistas. O que está acontecendo agora, por ação do nosso analista Fernando Nakagawa, inclusive, é o seguinte: vai ter uma reunião lá em Fortaleza com o Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, do Concefaz, para poder determinar ali alguns pontos da reforma tributária. E aí pode entrar nessa discussão essa questão dos impostos estaduais. Por quê? Foi determinado pelo Remessa Conforme, aquele programa do governo que isenta em 50, as compras até 50 dólares, que a taxa, o imposto estadual, o ICMS, ele tem que ser pago. Só que até 17%. Unificou, no caso, as compras internacionais. Mas as varejistas brasileiras, elas pagam mais. Como os estados têm diferença de ICMS ainda, algumas varejistas pagam até 25% de imposto. Ou seja, não é uma concorrência leal, sem contar em outras tributações. Então, isso pode entrar nessa discussão. Caso haja um acordo em relação a isso, não passa a valer já de agora uma mudança de ICMS em cima dessas compras. Precisa passar em votação em todas as assembleias, mas a gente vai ficar acompanhando para poder trazer isso para vocês. E um ponto ainda preocupante é que o governo não descartou a possibilidade de taxar essa compra internacional até 50 dólares. Isso ainda é uma coisa que paira no Ministério da Fazenda, ainda não tem nada definido, mas que pode vir aí uma discussão e a gente precisa ficar atento. Esse dado que eu mostrei agora do varejo, mostrando que as varejistas aqui locais, ou seja, a venda no varejo de vestuário principalmente, não consegue decolar, é um bom argumento dessas varejistas para cobrar isso. Elas dizem, se for para cobrar tão barato, então vou abrir minha empresa em outro país e as pessoas aqui do Brasil vão comprar online o meu produto, né? O imposto, por que elas têm que pagar mais imposto do que outra? Estou empregando tanta gente aqui, é um debate muito bom. Ó, tem mais um assunto. Nossa Senhora, hoje querida, aqui, ó, ela tá se achando. O governo retirou hoje a urgência. Nossa, tem isso. Sabe aquele projeto de lei que previa a reoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia? Então, isso foi retirado da urgência. Pois é. Isso é azedo para a Fazenda, hein? É azedo sim, Elisa, porque, primeiro de tudo, o primeiro ponto, o governo contava com a reoneração, contava com esse dinheiro para poder conseguir aumentar a arrecadação e bater aquela meta do déficit zero. Tirar essa urgência agora significa dizer que agora não tem prazo para que o Congresso ele coloque em discussão os pontos para poder começar a ter essa reoneração. Se a gente não tem prazo, significa dizer que vai ficar aí, pelo menos por mais alguns anos, essa desoneração dos 17 setores. Ou seja, a Fazenda não pode contar com a arrecadação desse setor para agora. A relatora do projeto, ela já tem dito que, inclusive, está trabalhando com a data de 2027, que já era o determinado lá atrás, quando foi aprovado na Câmara e também no Senado. Mas, retirando essa urgência agora, que era o que o governo queria, não dá para contar com isso para o D0. Além dessa questão dos setores, Elisa, só rapidamente, a Confederação Nacional dos Municípios foi até o Haddad para poder mostrar para ele uma proposta de reoneração gradual para os municípios. Também tem isso, que foi outra parte desmembrada dessa questão da desoneração das folhas. Eles sugeriram essa forma gradual, o ministro até gostou dessa ideia, só que ele não gostou foi muito do prazo, porque os municípios, eles sugeriram de começar a reonerar a partir do ano que vem. De 8%, que é a alíquota que está agora na desoneração, passaria para 10%, só que a partir de 2025. E o governo contava também com isso para agora, tanto o município como com o PS. Ou seja, isso ainda é pauta que deve ficar em andamento, é ruim para o governo, não vai contar com essa arrecadação por enquanto. Débora Oliveira, obrigada, minha querida. Ó, por fim, essa música que eu canto tem autor, viu? Chama-se João da Praia. E a música se chama O Boi Vai Atrás. É exatamente essa. Ela lê meu pensamento. Aquela que era cantada no programa Tentação com Silvio Santos. Desculpa, gente. Aqui é anos 90. Obrigada, meu amor.